Olá, estamos aqui para mais um Rosilma Roldanho, Jovens Pensadores. E hoje, com muita alegria, que faz tempo que ela não vem, e sempre que ela vem assim, é maravilhoso, mas ela é sempre muito requisitada, e eu fiquei numa fila de espera para trazer ela. E ela veio para conversar um pouquinho com a gente sobre esse final de ano. Eu queria trazê-la antes do final do ano para isso, para ela ajudar a gente a entender certos acontecimentos que surgem na vida da gente, principalmente nessas festas de fim de ano. Eu estou aqui com a doutora Yara Cândida, adoro esse nome, que é o nome da minha avó, pessoas maravilhosas. Chalela Genovese, a palavra é sua, minha amiga querida. Bom, boa tarde. Em primeiro lugar, muito grata pelas suas palavras, pelo seu convite, pela sua paciência com os meus horários. E é com muito prazer que eu estou aqui. Boa tarde a todos. E é uma delícia verdadeira poder vir ao seu programa. Se eu pudesse, viria muito mais vezes. É muito agradável e é um programa de muito retorno, porque as pessoas assistem e depois ficam me ligando. Olha, você falou isso, você falou aquilo. É mesmo, que bom. É muito interessante isso, né? Muito bom. Bom, vamos falar sobre festas de final de ano, né? Final de ano. Primeiro essa palavra, né? Final de ano. Ano velho, ano novo. Na verdade, a vida continua, sim, né? Mas nós, arquetipicamente, ou seja, desde as nossas raízes humanas mais primordiais, nós temos imagens no nosso inconsciente coletivo de rituais de passagem, rituais de transformação. E esses rituais de passagem e transformação sempre acompanharam a natureza. Então, nós temos no final de dezembro, entre 21 e 23, geralmente, o solstício de inverno, que é a época em que a noite é mais longa, o frio é mais intenso no hemisfério norte, sim, certo? Que é quem rege a nossa origem cultural maior, né? Nós temos origens culturais importantíssimas aqui na África, nos nossos indígenas, né, os verdadeiros donos da terra, na real, né? Mas nós valorizamos culturalmente o hemisfério norte. Então, essa ideia, né, do solstício do inverno sempre foi cultuada. Então, nós temos registros de culturas desta época, né? Os registros da cultura romana falam das Saturnálias, das festas em honra ao deus Saturno, que é um deus soturno, porém provedor de prosperidade, provedor de benesses, de coisas muito boas, um grande pai. E essas festas da Saturnália eram interessantes porque havia uma pequena inversão, lógico, até certo ponto, dos papéis sociais. Então, os donos dos escravos os serviam às refeições. Os escravos podiam falar, coisa que normalmente não, né? Eles poderiam falar. Todos se confraternizavam, e essa confraternização era todo um ritual de prosperidade. Então, naquela época, já se instalavam os banquetes. E isto veio, né, veio vindo, como toda a cultura greco-romana veio vindo como forte para a gente. Por outro lado, no ritual judaico, nós temos as festas de Hanukkah. E Hanukkah é uma festa muito importante, porque ela comemora a vitória dos Macabeus numa guerra, e uma reedição do Templo de Jerusalém, onde havia óleo para uma noite só, para alimentar a menorá. Só que esse óleo durou 8 dias. Então, eles colocam como um milagre de perseverança, milagre de, certa forma, assim, manutenção da luz, que é um símbolo muito forte, né, nesta época, e milagre de fé. A fé consegue, inclusive, coisas assim, que teoricamente seriam impossíveis, né? Certo? Então, Hanukkah foi um presente, e aí presentes são trocados e festas são feitas. Numa outra dimensão, bem diferente, na Península Escandinava, lá em cima, né, se comemorava nesta época as festas de Odin, Yuli. E Odin era um deus
muito forte, um Deus velhinho, de barba branca, certo? Barba longa, barba branca, que usava uma roupa vermelha ou verde, dependendo da tradição, e tinha uma carruagem com 8 animais, certo? E essa carruagem era uma carruagem, como ele era um deus, uma carruagem voadora, né? Um pré-trenó de Papai Noel. E Odin distribuía presentes, e as pessoas distribuíam presentes em nome de Odin. Então a gente está vendo uma coisa importantíssima que eu quero refletir, Rosilma. Esta época é uma época que mexe conosco a partir do nosso inconsciente coletivo. Não importa muito se você acredita, se você é cristão ou não. É claro que se você for cristão, ela é significativamente muito mais profunda para você. Mas se você não for cristão, você vai ver que em denominações diferentes, em momentos diferentes, em culturas diferentes, esta época sempre foi comemorada no hemisfério norte, né? Nós... Com vários olhares, né, Yara? Vários. Isso. E parece que isso vem de dentro para fora mesmo, né? Porque são todos os povos. Naquela época a comunicação era difícil, não é como é hoje. Era quase e não obstante, elas são comuns, elas têm traços comuns. Isso mostra a existência de um inconsciente coletivo. Perfeito. E a força dessas imagens primordiais que nós chamamos de arquétipo, né? Aqui no Brasil, nós importamos uma série de práticas que não tem muito a ver conosco enquanto clima. Sim. Mas o próprio Papai Noel todo paramentado numa época de um Papai calor. Noel deveria usar camiseta bermuda, né? E cortar a barba, coitado, com aquele calor. Mas, de qualquer maneira, não importa muito como ele é apresentado. Porque essa figura de Papai Noel, na verdade, é uma figura que veio, né, a partir de São Nicolau, que era um bispo muito generoso, e que nesta época, exatamente em que as pessoas estavam com mais frio, essa época que as pessoas estavam nos dias mais curtos, as noites mais longas, ele saía distribuindo presentes. Ele era muito generoso. E essa montou a imagem, então, do Santa Claus, do São Nicolau, né, do Papai Noel. Mas quem popularizou mesmo a imagem de Papai Noel, na década de 30, foi a Coca-Cola. A Coca-Cola pediu lá para um dos seus desenhistas, né, criar uma campanha que pudesse fazer com que, apesar do frio, as pessoas bebessem refrigerante, né, e conseguiu. E até hoje você vê nos desfiles dos carros. Hoje se espera mais o carro da Coca-Cola do que o Papai Noel. Pois é, menina. Que coisa. Você vê que incrível, né? E a Coca-Cola, sabiamente para eles, né? Sim. Conseguiu aumentar exponencialmente o consumo de refrigerante numa época que está nevando lá em cima, certo? Que está um frio danado, que você não tem que refrigerar nada, mas eles consomem muito. Sim. Coca-Cola ficou associada. E o Papai Noel ficou de vermelho, porque branco e vermelho são as cores da Coca-Cola. Sim. Acabaram sendo oficiais do Papai Noel. Sim. Então nós temos assim, a gente tem a Roma Antiga, a tradição, né, hebraica, a tradição da Península Escandinava, e essas 3 tradições muito fortes, ligadas logicamente aos celtas e a uma formação europeia que nos colonizou, né? Sim. Fez com que a gente gostasse de comer nozes, apesar de passar calor. Né? A gente come as frutas oleaginosas, eu como o ano inteiro, mas a gente gosta de comer nozes apesar de passar calor com isso. Sim, né? As castanhas, né? Minha avó portuguesa nunca dispensou a castanha portuguesa no Natal. Essa castanha é também eu compraria o ano inteiro. Comida do frio, né? Eu compraria o ano inteiro. Ah, é verdade, A sua avó fazia isso e minha mãe, que contrariamente à filha era dotada de dons culinários, cozinhava as castanhas, certo? Depois as soltava numa calda, em ponto de fio, certo? E fazia aquelas castanhas doces, numa calda em ponto de fio, que olha, quando eu falo, me dá saudade. Aliás,
Natal é uma época de saudade. Sim. É Certo. isso que eu ia te perguntar, Yara. Agora você tocou no assunto. Eu ia falar para você, por que que há pessoas... Você falou inconsciente coletivo, muita coisa a gente sente por causa do inconsciente coletivo. Não é porque a gente sentiu diretamente, mas parece que a gente importou isso. Que a gente é humano. Sei lá de onde. Mas muita gente, quando chega essa época, fica ancestrais. triste, fica nostálgica, fica até com uma leve depressão, saudade de quem não está mais, ou às vezes é meio indefinido. Então, eu acho que é tudo isso, né, que as pessoas trazem, né? Essa saudade poderia ser uma saudade boa, né? Porque as pessoas não estão mais, mas elas vivem na gente. Isso que é saudade, ela está aqui comigo, as pessoas que não estão mais fisicamente. Mas eu noto que algumas pessoas ficam muito tristes nessa época. É uma época que os conflitos familiares emergem. Quer as famílias se encontrem e acaba dando confusão, quer elas não se encontrem e acaba dando solidão. O aumento de procura no consultório é grande nesta época. Eu nunca consigo tirar férias, por exemplo, entre Natal e Ano Novo. Seria, teoricamente, uma época de descanso. Sim. Não. Por quê? Porque é a época que elas precisam de acolhimento. Primeiro, todos os conflitos nossos fazem um link, como vocês gostam de dizer, com as situações externas. Então, eles ficam aqui quietinhos, dormindo, aí tem um componente externo pronto, solta um gatilho e a gente sente a questão. Por outro lado, né, às vezes as pessoas também precisam mudar um pouco a sua perspectiva. Porque, claro, se você olhar o passado e você teve dias melhores, você vai ter saudades deles e vai ficar triste porque agora não é tão bom. Mas, se você olhar o passado e teve dias piores, às vezes você não consegue curtir o bom que tem hoje. Porque contamina. Hoje porque contamina. Porque as pessoas gostam de carregar as vivências, mesmo aquelas que não nos servem mais, mesmo aquelas que não são mais construtivas para a gente, mesmo aquelas que a gente deveria deixar ir, a gente segura. Nós somos, nesse ponto, assim, muito apegados. Porque talvez... Por que a gente se apega tanto a situações, às vezes não tão boas como você diz? Deixa aí, caramba, né? Porque nem tudo é tão bom. Claro. Né? Mas às vezes as pessoas parece que é porque faz parte da vida e se você desapega, parece que você está um pouco se traindo, é isso? Olha, você foi perfeita. Sabe por quê? Porque a grande maioria das situações ocorrem quando nós estamos formando a nossa personalidade. Então, a gente não consegue entender que aquilo não nos pertence. Precisa um trabalho terapêutico para entender que aquilo veio de fora, que aquilo não nos pertence, que nós não precisamos introjetar essas vivências. Mas como elas aconteceram exatamente na época que nós estávamos introjetando tudo e formando a personalidade, é como se elas fizessem parte de nós. E deixá-las ir, como você diz, certo? Não é tão simples, porque deixar ir um pedacinho de você, ninguém quer perder um pedaço de si mesmo. Tudo que foi muito intenso deixa uma marca. Se foi muito intenso porque foi muito bom, eu queria de novo. Se foi muito intenso porque foi muito ruim, eu ainda sofro por isso. Não deveria ter sido assim. A gente nasceu para sofrer, Yara, é isso? Não, a gente nasceu para ser feliz. É que a gente não sabe, mas a gente nasceu para ser feliz, tem que descobrir isso, né? Sim. E assim, a gente nasceu, certo? Para primeiro entender por que a gente nasceu. Na minha concepção pessoal, né, o nosso nascimento é um grande enigma. O que eu estou fazendo aqui? Então, deixa eu tentar ver por todos os caminhos o que de melhor eu posso construir para ver se eu consigo entender o que eu estou fazendo aqui. Né? A grande maioria não entende. E aprender, né? Porque a gente veio aqui para aprender, antes de tudo. Eu acho. Né? Uma chance que nos deram, não sei porquê, de aprender. Vamos aprender? Vamos aprender. Vamos tentar nos aperfeiçoar um pouco, né? Coisa muito difícil. Verdade. E assim, né? O Natal, por exemplo, para os cristãos, né, é uma época em que precisa tomar muito cuidado exatamente com essa paz pré-fabricada que a sociedade nos impõe. E as pessoas ficam com um sentimento de culpa porque elas estão tristes. Elas vêm à terapia, elas voltam para a terapia, elas procuram um profissional de psicologia, porque elas estão tristes por estarem tristes, porque era uma época que eu deveria estar feliz, certo? Todo mundo me manda ficar feliz.
E por que raios eu tenho pena, tenho tristeza, tenho raiva, tenho muita vontade de voltar atrás e tentar refazer um caminho, me culpo pelos meus erros, culpo os meus pais pelos erros deles. Por quê? Viver no passado. Muita gente vive, e eu acho que é o grande problema da humanidade, é viver no passado. Viver no passado, esquecer o passado, ou simplesmente aprender com o passado, mas não trazê-lo para cá? Entender primeiro que o passado é passado, ele foi, né? Então, ele não precisa ser ainda, a não ser experiência. O passado nos ensina muito. Sim, não faça de novo, né? Errou, tudo bem, mas pô, porque é bom não esquecer, senão você vai fazer de novo. Sim, o passado é como você disse, o passado é um grande professor. Sim. Agora, se você aprendeu a lição, você passou de ano. É ótimo. Se você não aprendeu, o inconsciente fica te fazendo ficar lá até você aprender. O Jung dizia o seguinte, né? Enquanto você não elaborar as suas questões do inconsciente, elas vão voltar na sua vida e você vai chamá-las de destino. Porque você está repetindo. Freud falava sobre aquela história, eu nasci para sofrer. Aliás, tem umas músicas, né? Tem. Mas eu gosto mais daquela de eu não nasci para sofrer. As músicas de sofrência, né? Eu gosto mais das músicas de eu não nasci para sofrer, certo? Porque, na verdade, a gente não nasceu Sofrimento vem demais, porque tem esse povo aí, esses cantores de sofrência, que eu não curto muito, mas sei que existe. E vendem pra caramba, ou então a manchete do jornal, né? Antigamente a gente dizia que tinha jornal, que agora não tem mais jornal, agora é jornal digital. Espirra sangue, né? Não sei o quê. Vende mais. Por que vende mais? Porque as pessoas são tão fixadas na tragédia, no que é ruim. O passado traz aquele peso, mas o passado não pode ser modificado. Não. Por que você tem tanta razão? A gente tem essa mania de trazer esse peso nas costas e aí dizer, ai, minha coluna está doendo. É o peso. É o Atlas que carrega o mundo, né? Você sabe que você tem tanta razão que, por exemplo, Sérgio Vieira de Mello, que fez um trabalho maravilhoso em termos de política externa, só ficou conhecido porque explodiu. Sim. A doutora Zilda Arnes, que fez um trabalho maravilhoso na pastoral da saúde com a criança e tudo mais, só ficou conhecida porque caiu um teto na cabeça dela, lá na República Dominicana, teto de uma catedral. Sim. Então, você vê que realmente move, emociona, ou seja, coloca em movimento uma série de energias, tudo aquilo que nos assusta. Você falou das coisas que vendem mais, e aqueles filmes que fazem um sucesso enorme de bilheteria, que, na minha opinião, fazem um mal psíquico tremendo. Filme de terror? Filmes de terror, que vendem loucamente. Quando os estúdios estão com falta de dinheiro, eles lançam um filme de terror. Principalmente para o jovem, né? A criança, jovem. Criança nem tanto, a criança tem medo. Não, e a criança não deveria assistir, né? Eles deixam assistir. Eu noto que o adolescente e o jovem adulto curte muito filme de terror, né? E passa mal, fica com um transtorno de ansiedade. Engraçado que o adulto não, conforme amadurece, o adulto começa a... Isso aconteceu comigo mesmo. Eu gostava muito de filme de terror. Assisti um monte de filme de terror quando eu era mocinha. Não sei se por curiosidade, porque... Eu nunca tive essa coragem. Aí, bom, primeiro que ele é muito repetitivo. Você assiste uns 2 ou 3, todos são iguais. E depois, a sensação que você tem, porque você leva susto, aí aquela descarga de adrenalina, não era boa para mim, que eu digo, né? E aí eu... Sem eu perceber, eu mesma, né? Porque o cérebro é maravilhoso, ele age sozinho, né? Ele deixa a gente para trás. Você é uma pessoa muito inteligente, né, Rosinha? Aí eu comecei a dizer assim, não quero e não assisto. Nunca mais assisti, não tenho vontade, não tenho curiosidade. E aí eu noto que os meus netos gostam de assistir. Aí eu fico mexendo com eles, eu falo assim, caramba, vocês assistem isso? Todo dia morre um, tem umas séries coreanas aí, uma coisa horrorosa. Eu digo, meu Senhor, o que será que eles sentem, né? Eu sentia curiosidade, porque a minha mãe não deixava, então era um negócio meio assim. Quando eu pude assistir sem a minha mãe
perceber, eu assisti tudo que eu podia. Mas depois eu percebi, primeiro, que é repetitivo. E segundo, que não estava me acrescentando nada. Muito pelo contrário, eu estava passando mal quando eu assistia isso. Aí passei a assistir comédia, né? Filmes de amor, né? Assim, um patamar mais civilizado. Você sabe que, bom, primeiro Proibido é mais gostoso, claro. Sim. Né? Isso não tem nem não, por até por onde, curiosidade, né, Yara? O ser humano é curioso. Então ele quer Mas ver. Por que a minha mãe não deixa eu ver? Você falou numa coisa muito importante, que é a adrenalina. Uhum. É aquela comoção que eu estava dizendo, é aquela emoção, certo? Que isso traz em dois planos, num plano de vivência naquele momento e num outro plano de que acabou o filme e eu vou lá tomar meu sorvete, certo? Ó, que alívio, né? Porque as pessoas assistem para se aliviar, elas assistem porque quando acaba, graças a Deus que acabou. Quer dizer, você vai assistir um negócio para falar graças a Deus que acabou, para a gente não soa bem, mas é mesmo assim. É adrenalina. É mesmo, aí eu vou falar um pouco da tua linguagem um pouquinho. Tem um pouquinho de sadomasoquismo aí, né? Pode ter. Porque a pessoa se sente num primeiro momento bem, porque está sofrendo, mas depois ela fica com aquela, tipo, dá um tipo de uma rebordosa, como se fala, né? Que a pessoa fica exaurida emocionalmente. Não, você vê que o número de adolescentes com transtornos é cada vez maior. Por uma série de fatores. Esse não é o único, claro, mas uma série de fatores. A humanidade está sofrendo muito mais intensamente, mais cedo. Sim, e eu acho assim, por conta desse... isso aí a gente já discute há mais de 10 anos, que eu trago pessoas aqui para falar, até pessoas especialistas em redes sociais, tecnologia, a gente já fala. Porque as redes sociais, e de um modo geral a tecnologia, né? As redes... né? A Rede Mundial de Computadores, né? Que primeiro, você está ligado o tempo todo em todos os lugares do mundo, todas as culturas ao mesmo tempo. O cérebro não dá conta. Aí, mas você quer, você tem a curiosidade, né? E aí você não dá conta daquilo. E eu noto, principalmente nos jovens, que você, quando eles estão mergulhados, que você chama, eles reagem com muita agressividade. Existe uma questão chamada nomofobia, certo? Que é o medo de ficar por fora. É o medo de não saber o que está se passando naquele momento na vida da Ariana Grande, que não veio para o Brasil. Eu sei que a Ariana Grande não veio ao Brasil porque eu tenho uma paciente que ficou extremamente irritada porque a Ariana Grande não veio ao Brasil. Nem sei quando ela viria, nem por que viria, mas eu sei que ela não vem. E no que ela não vem ao Brasil, para o lançamento da Wicked 2, do filme Wicked 2. Mas a minha paciente ficou tão revoltada com a atriz, com a cantora, por que ela não veio ao Brasil? O que ela tem contra o Brasil? Por que ela não, justamente ela, não veio justamente ao Brasil, que eu queria tanto vê-la ao vivo, né? Bom, eu pergunto, perguntei para ela, qual é a relevância disso para a sua vida prática? Vai ajudar você a passar de ano? Ela está estudando para o Enem, né? Não. Qual é o poder que você tem sobre esse fato? Eu acho que essa é a pergunta. Qual é o poder que o fato tem sobre você? Também, né? Porque eu acho assim, é uma libertação, né, Yara? Quando você pensa, né? Porque tem gente muito hoje fanatizada pela polarização política e tal. Aí a gente pergunta assim para a pessoa, peraí, qual é o teu poder sobre isso? Nenhum. Então não interessa para você. Então, se você não tem nenhum poder sobre isso, por que isso deveria ter poder sobre você? Não é? Né? Que coisa... O que o outro faz ou não faz? O que acontece na mente da pessoa de achar que aquilo é tão importante a ponto de ela ficar desesperada para ter que conversar com alguém porque ela não se conforma porque a fulaninha... Eu acho assim, não é nem dizer que essa moça é irrelevante para a vida dela. Eu acho que o problema é assim, o que eu tenho poder de fazer para mudar isso? Eu posso fazer alguma coisa? Não, então... Eu acho que é isso, né? Sei lá. Brilhante consideração. Mas eu acho que tem mais uma coisa. Nós somos gregários.
Nós continuamos fofoqueiros. Nós somos como aquelas velhas senhoras na janela que ficam mas as olhando senhoras, quem passa pra elas cá, só olhavam a quem passa vizinha. pra lá, Yara, né? a Só que- senhora na janela só tomava conta da vizinha em frente. Hoje nós temos milhares de vizinhos no mundo. Por isso que está todo mundo pirado. Ninguém dá conta de tudo isso. O que a gente fala muito, né? O que a gente fala muito é o seguinte, né, com o adolescente, tá? Vamos propor alternativas para colocar no lugar. Então, eu gosto muito de incentivar os adolescentes a usarem os jogos de tabuleiro. E nós temos aqui, em Santos, lugares que vendem jogos de tabuleiro muito diferenciados, jogos de RPG, etc. Já que você quer conviver, já que você quer viajar na maionese, já que você quer ter uma perspectiva, eu diria assim, mais ampla de uma coisa ou de outra, já que você quer trabalhar com mitologia, com o imaginário, pelo menos faça isso estimulando o seu cérebro. Por quê? Se você faz isso com jogos de tabuleiro, né, estimulando o seu cérebro, primeiro, você está presencial. Já é uma diferença muito grande. Sim. Segundo, você está acompanhado. Sim, de verdade. Terceiro, você está aprendendo, porque muitos jogos de tabuleiro, por exemplo, de RPG, você não tem um vencedor, né? Sim. Você tem o indivíduo que sobrevive. É sobrevivência, vai sobrevivendo ali, né? Você não tem um vencedor. Então, eu acho que esses jogos, principalmente os jogos de cooperação, são extremamente úteis até para a formação. Eu trabalho muito com isso. Eu sou muito a favor da gamificação da terapia, da gamificação do ensino, etc., por conta disso, né? Essa questão dos jogos, essa questão do, digamos assim, do companheirismo, já que nós somos as velhinhas na janela, vamos ser velhinhas bondosas e que olham o lado bom da coisa, e não o lado moralista. Pergunta para a vizinha, está precisando de alguma coisa? Yara, ou aquele programa antigo. Você não pode ficar tanto tempo sem vir, já mandou encerrar aqui. Eu quero, assim, 30 segundos para suas considerações finais, sabendo que nós vamos terminar o ano, você não vai poder voltar mais aqui, infelizmente. Talvez até possa, não sei, a gente nunca sabe. Mas em fevereiro, a senhora, por favor, já deixe sua agenda à minha disposição. Faça as suas considerações finais, que já botou lá, encerrar estourou. A minha consideração final é uma mensagem de final de ano. O Natal está dentro de nós, Papai Noel somos nós. Nosso Papai Noel é nossa mente. Vamos tentar olhar isto da maneira mais humana possível, porque nós estamos precisando que os seres humanos se humanizem, né? Vamos tentar fazer disso um momento de reunião, de solidariedade, de confraternização, independente das questões financeiras. Os presentes que arquetipicamente eram trocados eram presentes feitos por eles mesmos, eram, eu diria assim, bugigangas, verdadeiras bugigangas que eles faziam, que era só uma lembrança. Mas o presente mesmo é presença. Isso aí. Presente, certo? É a presença, e essa presença aqui e agora. Não Então, lamente as ausências e aproveite as presenças enquanto são presença. Complemento lindo. Feliz Natal, feliz Ano Novo, certo? Feliz tempo de transformação e tempo de reunião. Reunião Querida, total. Amiga maravilhosa que eu conheci dando uma palestra linda sobre os arquétipos e os mitos gregos. O programa está aberto para você, sempre para vir dar o seu recado maravilhoso, cheio de amor, cheio de paciência, cheio de acolhimento. É isso que a gente precisa hoje. Muito obrigada pela tua presença hoje, pelo seu recado de Natal, Ano Novo. E deixa a sua agenda para mim. Em fevereiro eu já vou te chamar para voltar aqui para nos premiar com essa sabedoria toda que ela tem guardada. E ela
compartilha com grande generosidade. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, esperando estar novamente com vocês sábado que vem às 15 horas, com reprise quinta-feira às 20h30. Lembrando que pomos tudo no YouTube, no nosso canal Jovens Pensadores, para você assistir e rever quando quiser. Se inscreva no canal, divulgue entre os amigos, porque tudo é feito com muito carinho para você. Até o próximo programa, se Deus quiser.